a entrevista do presidente do Aeroclube lá de Canela, Koba, ainda em relação ao acidente de avião, porque ele comentou que, por mais que lá não exista uma torre de comando, de controle, geralmente eles fazem essas decolagens, esses voos, com base no tempo. Eles olham o tempo e falam, tem condições. E eles têm uma ideia de 5 mil metros adiante, no horizonte, e 1.000 pés acima. E o presidente ele comentou que naquele momento do voo, aparentemente, de forma extraoficial, na entrevista que ele deu, ele disse que não tinha essas condições, tanto que o avião ele decola, entra numa nuvem e depois, infelizmente, de 1 minuto, o acidente ocorreu. O Diogo, eu queria até aproveitar antes de mais nada, o Diogo falou o seguinte: geralmente não acontece o mesmo acidente de avião pelo mesmo motivo, só que não seria mais adequado, então, em todos esses aeródromos, que a gente pode falar assim, né, Diogo? Ter torre de comando para saber se pode ou não haver esse tipo de voo, porque a gente acaba noticiando acidentes maiores, infelizmente, como o de hoje, mas no interior do Brasil, na região ali de Mato Grosso, no centro-oeste, tem muito acidente com voos que fazem um trabalho no campo. E a gente fica, na verdade, nessa incerteza de saber, será que não teriam outras condições de você conseguir reduzir esse tipo de acidente? Principalmente se você colocar, Diogo, torre de comando em todos os aeródromos. Tem jeito, Diogo, de ter torre de comando em todos os aeródromos? Nós já chegamos a ter quase 6 mil aeródromos no Brasil, agora estamos com 3.500. A ANAC fechou muitos deles, motivos que eu discordo, mas enfim, não vamos entrar nessa discussão aqui. Então não teria como fazer isso. Grande parte deles, a maioria inclusive, são aeródromos privados. Então eles têm que ser administrados de acordo com o entendimento do próprio proprietário. E está muito claro na aviação que não é aumentar as proibições que melhora a segurança, não. É estudar todos os casos e dar mais ensinamento para as pessoas. E veja que, nesse caso, se fosse nos Estados Unidos, ele seria regular. Porque aqui não se pode decolar de um aeroporto que não tenha cartas de voo por instrumento se não houver condições visuais, como você falou, 5.000 metros e 1.000 pés. Mas nos Estados Unidos você pode decolar com condições bem inferiores, desde que próximo haja um outro aeroporto e você se comunica com a torre de lá e depois com o controlador de voo e segue tranquilamente. Então, tecnicamente até seria possível, agora fora do regulamento brasileiro. Diogo, a pergunta é a seguinte: quem decide se há ou não há condições de voo visuais? É o piloto? É só o piloto? Tem um backup, tem uma segunda opinião que faça também esse juízo? Num caso de voo visual, sempre a decisão é do piloto. A não ser quando ele vai decolar de um aeroporto que tenha torre de controle e esse aeroporto esteja em condições não visuais, as chamadas condições IMC, que são em condições de instrumento de voo por instrumento. Aí ele não deixa decolar. Senão, fora isso, totalmente responsabilidade do piloto. Ele tem que saber e garantir que ele esteja sempre com visibilidade de acordo com o regulamento. Quero receber no Tá Na Roda desse domingo também Thiago Massicano conosco pela primeira vez. Tiagão, bem-vindo, um prazer te receber aqui. Obrigado Kobayashi, obrigado a todos os telespectadores e todos os convidados também. Massicano, a questão é aí que o nosso repórter trouxe, que também é outro ponto a se destacar. O Rio Grande do Sul estava preparado para reviver um período de muitos turistas, até para ajudar na reconstrução do estado depois das tragédias que a gente teve em relação às enchentes, deslizamentos em relação à região da Serra. E agora os turistas indo para Gramado encontram esse acidente bem na véspera do Natal. Thiago Massicano. É uma notícia muito triste, Kobayashi. Eu acredito que, embora a questão da segurança que a gente já tenha visto aí nos últimos anos aqui no Brasil com acidentes aéreos, ela ainda se torna mais segura, né? E a Serra Gaúcha, ela recebe muitos turistas, principalmente vindo do Sudeste, né? E da região da Argentina também. Eu cheguei a visitar ali a região da Serra Gaúcha e tem bastante argentino. E é muito triste porque exatamente o local que eles utilizam são os aeroportos, né? Eles vêm diretamente ali pela via aérea e isso traz um transtorno aí para todos que estão agora nessa fase, agora chegando nesse local. É muito triste mesmo. Larissa, agora e o psicológico, hein? Para as pessoas que estão pensando em ir de avião para o Rio Grande do Sul, porque é importante deixar claro, isso foi um acidente.
não significa que vai acontecer outro. Aliás, pelo contrário, a regra é que não acontece. O avião continua sendo um dos instrumentos de transporte mais seguros do mundo. A proporção em relação a acidentes de carro é uma diferença gigantesca. Há muito mais chance de sofrer um acidente em uma rodovia do que em um avião. Mas as pessoas precisam vencer o medo, Larissa. Exatamente, porque na realidade a gente acaba tendo, né, um transtorno de estresse pós-traumático quando a gente vê, né, grandes acidentes, e aí acaba trazendo alguns gatilhos pra gente que acaba sendo muito difícil enfrentar, e o transtorno de estresse pós-traumático a gente pode não necessariamente estar dentro do avião, mas quando a gente vivencia isso e vê situações dessa maneira, a gente acaba desenvolvendo um terror, um medo, que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem esse medo, ou por que a gente tem esse medo. Às vezes a gente viu uma notícia, às vezes a gente se recorda do grande acidente que existiu em Congonhas há anos, até hoje, né? Tenho pacientes que aparecem em decorrência daquele acidente em São Paulo. Então, é algo que efetivamente desencadeia muito cortisol, e aí a gente acaba desenvolvendo ansiedade e o pânico mesmo, a fobia de voar. Agora, quando que a gente diferencia o que é um mero medo de algo que deve ser tratado? De uma fobia, de uma patologia, algo que já fica acima do nível médio esperado? A gente tem diversos sintomas, acho que é importante. Tem um sinal de alerta, assim, para falar, opa, eu tô mais do que preciso. A gente tem aí a falta de ar, a gente tem o disparo cardíaco, a gente tem, muitas vezes, o arrepio na pele, e aí a gente começa a ter uma sensação muito desconfortável e até um terror, de uma forma que faz com que a gente ache que vai morrer. A gente vai indo para níveis, mas quando a gente acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico, a gente realmente acredita que a gente está morrendo naquela situação e que se eu entrar naquele avião, meu coração não vai aguentar, né? Então, é importante diferenciar o medo. O medo é algo que prepara a gente para a vida, né? É importante a gente ter um certo receio. Eu não vou ter medo de atravessar a rua, um certo receio. Não, isso faz com que eu me cuide, né? Ok, eu consigo sobreviver e consigo viver com este medo? Consigo. Quando me impede na vida, aí a gente já está falando de um transtorno. Fala, Diogo. Agora, tem um ponto muito importante para a gente colocar, porque a gente acaba generalizando a questão de acidentes aéreos, né? A aviação comercial é muitíssimo mais segura do que a chamada aviação geral, que é essa daí. Por quê? Os cuidados são muito maiores, os protocolos são imensos. Tem uma série de medidas, inclusive por exigência de seguradoras, para que tudo seja feito muito ao contento. Enquanto na aviação geral é possível o avião decolar pela simples vontade de uma única pessoa. Na comercial jamais tem centenas de pessoas envolvidas. Ô Diogo, você me permite? Eu não sei dizer, Koba, se o fato de, infelizmente, ter acontecido esse acidente vai gerar uma redução no turismo ali, porque as pessoas elas acabam comprando as passagens com bastante antecedência, e o Diogo acabou pontuando, né, são voos comerciais, são muito mais seguros, geralmente não é a primeira vez que a pessoa vai viajar, e a doutora estava pontuando sobre o medo. É lógico, as pessoas acabam ficando com um certo receio, né? Vão ter que pegar um voo amanhã. Mas eu acho que não vai ser esse o impeditivo e claramente o Gramado vai se encerrar ali as atividades hoje, principalmente do Gramado Luz. Para quem não conhece, é um espetáculo maravilhoso ali da cidade, mas ao longo da semana ela provavelmente vai ser retomada, ainda mais que estamos na véspera aí do Natal, e o turismo ali vai continuar fomentando, porque a cidade não pode parar, a verdade é essa, né? São diversas pessoas que vivem em prol desse turismo ali, desse comércio que fica tão aquecido nessa época do ano. E ninguém vai deixar de viajar para lá. Tomara, né, Zaga? Tomara, porque o Rio Grande do Sul precisa dos turistas para ajudar a reconstrução do estado. A gente muda de assunto agora.